Pedir que o Espírito Santo possa, mais uma vez, ministrar aos nossos corações nessa noite, de forma que tudo que diz respeito a nós nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa ministrar a nossa vida, ao nosso coração. Pai, o nosso coração, acima de tudo, ele ferve com palavras que exaltam o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo, Tu és um Pai de amor bondoso, Tu és um Deus que se importa conosco, Senhor, nas nossas mais profundas necessidades, Pai. Aquilo que talvez para nós, Pai, possa parecer tão insignificante, mas em cada realidade da nossa vida, o Senhor se faz presente. O Senhor comunica ao nosso espírito, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá graça, Pai, para vivermos e experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem projetado para nós. Por isso, mais uma vez nessa noite, nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, que esse tempo, Pai, do ministrar da Tua palavra, Senhor, possa ser como uma semente semeada, Pai, num solo fértil, que ele possa produzir os frutos segundo a sua espécie, frutos, Pai, para a eternidade e, acima de tudo, para a glória do Teu nome, Senhor. Conduz-nos nesse tempo, Senhor, usa a minha vida, Pai, com graça, com favor, mas que da mesma forma, Pai, ó Deus, que os ouvidos, o coração dos meus irmãos possam estar sensíveis à Tua voz, Pai. Essa é a nossa oração, essa é a nossa expectativa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Muito bom, nós queremos dar continuidade aqui, irmãos, sobre essa série de ministrações que nós temos ouvido aqui no que diz respeito do valor e da importância de nós repensarmos a respeito das nossas finanças, né? O tema que a gente quer discorrer com vocês aqui diz respeito ao maior investimento que existe. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler aqui uma parábola. No subtítulo da minha Bíblia está escrito assim: a parábola do administrador infiel. Atente-se para esse detalhe, irmãos, isso é importante, né? É a parábola do administrador infiel. Quero ler com você até o versículo 9. Se você quiser acompanhar via o telão aí, também está sendo disponível para você. Mas vamos juntos aqui, acompanha aí, se você preferir na sua Bíblia, da mesma forma. Disse Jesus aos seus discípulos. Jesus ali coloca uma ilustração para que um princípio espiritual fosse desenvolvido na vida dos seus discípulos. Ele usa uma parábola, uma condição natural, talvez, daquele momento, daquela realidade que eles viviam ali. Ele diz assim, olha: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, chamando-lhe, disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador disse consigo: agora que farei? O meu senhor me tira o emprego. Cavar não posso, e de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus, e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 potes de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, e acetando-de depressa, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta, e escreve 80. Louvou aquele senhor o injusto administrador, por haver procedido astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas os faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. Por enquanto, somente até aqui, irmãos, a gente quer refletir junto com você sobre
alguns princípios aqui. Atentem bem para aquilo que eu falei para você. Essa parábola que Jesus discorreu ali com os seus discípulos, seja muito claro para você. Ele fala de um juiz, de um administrador infiel, né? Ele não está aqui falando de alguém que procedia de forma correta. Ele estava falando aqui de alguém que estava procedendo de uma forma incorreta, de uma forma errônea, de alguém que estava dilapidando com o patrimônio do seu senhor e que agiu de uma forma, as escrituras assim colocam, né? De uma forma astuta, para poder, após ele ter tirado da sua função, ele poder ter acesso ali àquelas pessoas com as quais ele convivia, né? Então, irmãos, isso é importante para a gente refletir sobre este momento aqui. Primeiro, queria deixar muito claro para você, e isso não tem como a gente ignorar. A palavra de Deus, ela tem resposta para toda interrogação do seu coração. Toda interrogação do ser humano, a palavra de Deus tem sua resposta, né? Não tem como a gente fugir, irmão. Tudo aquilo que você pensou, que você pensa, ou que você possa vir a pensar, e que possa trazer talvez desconforto para você, esteja certo. Há um lugar, há um porto seguro para você encontrar respostas para a sua vida. E este lugar é na palavra de Deus. A palavra de Deus não nos deixa, o Senhor jamais vai despedir você de mãos vazias, né? É bem verdade, irmãos, que em virtude de alguns excessos, de algumas deturpações que a gente vê a respeito de alguns assuntos, né, que a gente encontra nas Escrituras, que muitas vezes a gente fica até receoso de fazer alguns comentários ou falar a respeito de alguns assuntos, né? Porque a gente vê na mídia, principalmente, né, no que diz respeito a finanças, algumas coisas que fogem o princípio das Escrituras. A gente não tem como ignorar isso daí, né? E quando a gente pensa em abordar esses assuntos, que é um assunto bíblico, possa até, né, alguém pensar assim, que é uma questão até meio desconfortável, né? Talvez você que nos acompanha, né, até pelas mídias, ou vocês que estão conosco aqui pela primeira vez, por talvez não nos conhecer, possam em um determinado momento pensar assim, falar, poxa vida, ó, já tem um outro aí, né, que está aí pensando em tirar os meus recursos, né, está pensando em querer se aproveitar de mim, mas muito pelo contrário, irmãos, muito pelo contrário, tal como Jesus. Quando a gente fala a respeito da importância da gente pensar sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, os recursos que Ele tem nos dado, nós queremos que, acima de tudo, você tenha uma visão correta de como tratar com cada recurso, cada dom, cada talento, cada tesouro que Deus tem colocado nas suas mãos, né? Então, quando a gente fala a respeito de repensar naquilo que nós temos como recursos, acima de tudo financeiros, a nossa visão acima de tudo é isso, é de dar a você condição de você refletir de como você tem tratado com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, para que dessa forma você possa ser melhor. A expectativa de Jesus, quando dos seus ensinos para os seus discípulos, e hoje nós somos esses discípulos que podemos ser alcançados por essa palavra, que é o poder de Deus de transformação para todo aquele que nele crê, ainda hoje não mudou, irmãos. Então, o tema de hoje particularmente é o maior investimento que existe. O maior investimento que existe, né? Você já pensou você já parou para pensar a respeito disso, irmãos? A respeito do maior investimento que existe? Eu fiquei pensando, né? Porque Jesus, irmãos, ele era muito hábil nessas realidades, né? De aproveitar o contexto ali das pessoas para que fosse mais clara a comunicação dele, no sentido de que as pessoas entendessem o valor daquele que ele queria deixar para o coração delas. Então, quando ele fala sobre essa questão de boa administração, de mordomia, meus irmãos, eu quero crer que, da mesma forma que
que hoje talvez, né, a gente pode atentar aí, né, no mundo que a gente vive, né, particularmente no mundo financeiro, onde as pessoas buscam os melhores investimentos, né, as pessoas querem saber onde colocar os seus recursos para verem esses recursos multiplicados, né, ou você não é assim, né? Eu creio que você também você não é de desperdiçar aquilo que Deus tem dado a você. Você quer aproveitar da melhor forma, você quer ver multiplicado aqueles recursos que Deus tem confiado a você. É assim ou não é? Né? Creio que você tem lá a sua reservinha, tem a sua poupança, você quer saber onde você pode colocar os seus recursos para que eles te dêem uma remuneração melhor, né? Eu fiquei pensando, talvez fosse a mesma realidade, né? Porque ele aborda alguém que tinha recebido uma responsabilidade muito grande de administrar recursos, e ele estava se perdendo, estava dilapidando o patrimônio do seu senhor, né? E aí, irmãos, talvez assim como hoje a procuração a respeito dos investimentos financeiros, alguns, como nós já ouvimos aqui ainda outro dia, às vezes são algumas roubadas, né, como dizem no popular, né? Talvez não era diferente lá naquela época, né? Mas talvez com certeza não é os mesmos investimentos que a gente pensa hoje, né? Tal o nível de tecnologia que a gente tem, né? Mas talvez fosse lá, né? Qual seria a melhor ovelhinha que poderia ser comprada, né? A melhor matriz, e por aí vai, né? A terra que era boa, que podia dar recursos, né? E por aí vai. Mas Jesus, ele chama a atenção para uma atitude de alguém que tinha responsabilidade, né? Olha só, pense comigo aqui, procure viver essa cena, né? Procure conviver nesse ambiente e pensar comigo a respeito dessa situação e talvez até mesmo se colocar no lugar deste homem, desse senhor que confiou recursos a alguém que pudesse administrar esses recursos, que pudesse fazer bom uso dele. Você acredita, irmãos, que esses recursos que esse senhor rico confiou àquele administrador, àquele mordomo, seria para que ele perdesse recursos, para que ele jogasse dinheiro fora? Seria assim? Não, né? Com certeza, irmãos, com certeza, eu tenho absolutamente certeza a respeito disso, né? Ele queria ver resultados que fossem melhores para a vida dele. Mas o relato das Escrituras aqui diz respeito que esse administrador, irmãos, começou a se perder, né? Ele foi denunciado lá por as pessoas que talvez conviviam, que conheciam a ele ali, foi denunciado àquele senhor que ele estava perdendo o patrimônio, estava dilapidando, e aí este senhor o chama a prestar contas, né? Prestar contas, vem cá, meu amigo, né? Você está fazendo o que eu estou sabendo de você aí, olha como é que você está tratando com os meus bens, com os recursos que eu tenho confiado a você, onde você tem colocado. E ele fala, olha, você vai perder a sua função, você vai ser demitido, você não tem sido fiel naquilo que eu confiei a você, e portanto, você vai ser destituído da sua função. E a pergunta que incorre àquele administrador infiel é, e agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? E ele, de forma astuta, diz o contexto da Escritura, ele arma uma estratégia, irmãos, e cá para nós maligna, né? De engano. Mas ele agindo assim, ele chega lá, diz o relato das Escrituras, chega um daqueles que devia ao seu senhor, falou, vem cá, né, quanto você está devendo? Ele falou, né, 100 barris aí de azeite, marca aqui, vamos adultera uma conta. E Jesus, da mesma forma, faz lá com aquele que devia o trigo, e Jesus chama a atenção para a atitude que aquele senhor teve, vendo uma atitude que era equivocada, mas que entendeu, não aprovou, irmãos, mas entendeu que ele agiu de uma forma equivocada, errada, até mesmo, como diz aqui, de forma astuta, mas pensando em algo que ele poderia ter após ele ter sido dispensado da sua função. E Jesus fala, olha só, é errado, viu, irmãos? Por isso que eu quis questão de frisar com você
a respeito de que é uma pessoa infiel, que não trata como deve tratar os seus recursos. Um filho das trevas, se a gente poderia dizer. Mas de forma astuta, pensando no que ele poderia ter de retorno, depois que ele fosse destituído da sua função. Ele arma essa estratégia e o Senhor fala, poxa vida, né? Os filhos das trevas, muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz. E esse é o alerta para nós, porque eu quero crer, irmãos, que nós estamos aqui como cidadãos do reino, como os filhos de Deus, servos da luz, porque fomos um dia tirados das trevas, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e como filhos da luz, nós temos recebido tantas coisas do Senhor, tantos recursos, e onde é que nós temos investido os recursos que Deus nos tem confiado? Você já parou para pensar que talvez não, né? Em um determinado momento da nossa vida, o Senhor, o seu Senhor, que constituiu você como um administrador dos recursos celestiais, de recursos que vêm dele, porque diz a palavra que toda dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo procede dele, irmãos, tudo vem do Senhor, tudo vem dele, e ele tem confiado a mim e a você, no sentido de que nós possamos ser bons administradores daquilo que ele nos tem dado. Você já parou para pensar, irmão, se o seu Senhor chamasse você e buscasse que você prestasse contas daquilo que ele tem confiado a você? Aquilo que Deus tem dado a você, na expectativa de que possa ser multiplicado, como que sementes têm sido confiadas a você, né? Como que sementes têm sido confiadas a você? Se ele chamasse você para prestar contas e perguntasse para você, e aí, como está? Como está a administração sua daquilo que eu tenho colocado nas suas mãos? Será que nós poderíamos, assim como Ezequias, como discorre lá o profeta Isaías, que um dia Deus diz para ele assim, ó, usa o profeta para dizer para ele, ó, põe em ordem a sua casa aí, porque certamente você vai ser recolhido. E aí, como é que a gente reagiria dentro de uma situação dessa? Né? A gente poderia dizer e falar, Senhor, olha só, lembra-se de mim, de como eu tenho administrado os seus bens aí, onde eu tenho colocado. Olha no investimento, olha o retorno que tem tido aí. Quantas pessoas têm sido alcançadas por aqueles recursos, pela minha vida, que o Senhor tem colocado na minha vida. Mas muitas vezes a gente não pensa dessa forma, irmãos, e a gente corre um risco de, dentro de um contexto, de uma sociedade extremamente consumista na qual nós vivemos, a gente esquecer da nossa identidade, de quem nós somos, e consequentemente, em função disso, das responsabilidades que da mesma forma paira sobre mim e sobre você, sobre cada um de nós. Então eu queria pensar com vocês aqui, dentro desse contexto das Escrituras, algumas coisas que se tornam muito claro para nós, no que diz respeito à forma que nós devemos lidar com aquilo que o Senhor nos tem dado, acima de tudo, a respeito das finanças, do dinheiro. Primeira coisa, irmãos, versículo 9. Olhe comigo aí. Diz assim a palavra, Jesus dizendo, ó, eu vos digo, ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas os faltarem, vos recebam nas moradas eternas. Olha só, irmãos, primeira coisa aqui, o dinheiro, irmãos, o dinheiro é acima de tudo uma ferramenta. O dinheiro não tem fim em si mesmo. Ele é uma ferramenta com a qual nós podemos ser uma bênção. Sabia disso? Como dizia o pastor Leandro, há uns domingos atrás, vou retornar aqui só para reforçar esse princípio com você, né? Nós vemos, né, quando ele falava sobre as duas faces do dinheiro, né? Uma das primeiras ministrações, quando ele falava aqui, né, a face boa e a face obscura. Nós, como filhos da luz, irmãos, devemos trabalhar nessa ótica, né? Que o dinheiro é um meio para a gente alcançar o fim. O dinheiro é um instrumento que deve ser usado com propósito. Não deve ser usado de qualquer forma, mas com propósito. E não há propósito maior, irmãos,
do que ver o reino de Deus se expandindo, se dilatando, vidas sendo alcançadas. Irmão, você já parou para pensar que para que você estivesse aqui hoje, alguém um dia investiu, alguém um dia semeou, alguém um dia separou dos seus dons, do seu tempo, dos seus talentos, para investir na sua vida, para investir em oração, para investir em recursos financeiros. Nós estamos aqui e hoje desfrutamos de um ambiente maravilhoso. É uma bênção isso mesmo. Mas nós somos resultado da oração de alguém. Nós somos resultado da proclamação da palavra através da vida de alguém. Nós somos resultados do investimento financeiro de alguém, para que as portas de uma igreja fossem abertas, para que a gente conhecesse o Evangelho, para que a gente pudesse ser alcançado pela graça e por este favor. Alguém investiu, irmãos. Alguém um dia foi usado com um propósito. O texto aqui diz que a gente deve usar as riquezas, né, desse tempo que nós fizemos aqui, riqueza da injustiça, riqueza que nós adquirimos aqui, os recursos financeiros, para que quando esses faltares, quando a gente não precisar deles mais, a gente possa desfrutar das moradas eternas. A gente deve, através dos recursos, irmãos, poder construir eternidade, construir coisas de valores eternos. Sabe, irmãos, quando fala aqui para comprar amigos, não diz respeito a você comprar alguém que você possa usufruir dos recursos dele. Olha, meu amigo aqui, ele é muito próximo, eu vou me aproximar dele, vou ganhar a confiança dele para que eu possa... Não, irmãos, não é nada disso não. Isso aqui diz respeito, acima de tudo, daquilo que é melhor e mais importante para o reino de Deus. Amigos de valor eterno, amigos que vão estar com você na eternidade, amigos que vão ser alcançados pela sua vida e que vão poder desfrutar de tudo aquilo que você tem podido desfrutar. Riquezas, valores eternos. Estamos aqui nessa terra, irmãos, mas com os olhos na eternidade. Nós devemos usar os nossos recursos, acima de tudo, para fazer amigos de Deus. Porque se eles forem amigos de Deus, eles vão ser seu amigo. Mas se eles não forem amigos de Deus, talvez, ao invés de você desfrutar de alguma coisa, você pode correr o risco de até mesmo, pelo contrário, você ser dilapidado. Você deixar de administrar bem aquilo que Deus tem confiado a você. Então, irmãos, use o dinheiro para investir em pessoas, acima de tudo na salvação, né? na reconstrução de vidas, na restauração de vidas. Não desperdice o seu dinheiro naquilo que não é eterno. O pastor Carlos Alberto, ele costuma dizer que as coisas são para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Felizmente, muitas vezes o que a gente vê é o contrário. As pessoas sendo usadas, né? Por pessoas que amam coisas. Por pessoas que amam coisas. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre disso. Mas que, acima de tudo, nós possamos usar aquilo que Deus nos tem dado com tanta graça, para que a gente possa ser canais de ser abençoadores. Para isso Deus nos tem chamado. Nós que somos espirituais, irmãos, devemos usar as coisas naturais, materiais, mas com fins espirituais. Né? Então nós devemos usar os recursos que são temporais, os recursos que nos têm sido oferecidos aqui, que é passageiro, é verdade, nós não vamos levar nada daqui, mas para aquilo que faz diferença na eternidade. Aproveite, irmãos, aproveite cada recurso que Deus tem confiado a você, cada recurso que você tem sido colocado em suas mãos. E olha só, irmãos, é muito mais que dinheiro, sabia disso? É muito mais que dinheiro, né? Hoje de manhã eu lembrava de algo, né? E vou repetir aqui, de algo que eu ainda essa semana, ainda ontem, eu conversava com um amigo, né? Um irmão muito precioso. Ele falava de uma experiência que ele teve ainda outro dia com um de seus filhos, né? Criança, irmãos, olha só, e muitas vezes as crianças nos oferecem ainda as melhores expressões práticas, né? Daquilo que a gente deve praticar. E ele dizia que ele, saindo da igreja, se deparou com uma pessoa pedindo recursos na rua, né? E tal, e
infelizmente, ou felizmente, não sei, né, hoje é comum, dificilmente a gente anda com dinheiro espécie, não é verdade? É muito comum a gente usar os meios digitais aí para fazer, né, honrar os nossos compromissos, enfim. E ele não tinha, aí diz que a filhinha, né, se eu não me engano, entre 8 e 10 anos a menina, irmão, falou, pai, mas não tem nada mesmo e tal. Ele falou, não, filha, não tem e tal. Aí diz que a menina olhou para a mulher e falou assim, nós não temos nada não, mas eu posso te dar um abraço? Aí diz que a moça ficou olhando para ela falou assim, pode. E a menina abraçou e despediu, né, e depois que ela comentou com o pai, falou, poxa vida, pai, minha oração é que ninguém tenha necessidade de ver uma condição dessa. Né? Ninguém. Mas, infelizmente, são realidades que ainda a gente vê, né, irmãos? Mas olha só, irmãos, é muito mais que dinheiro. Eu quero crer que uma atitude, muitas vezes, atinge muito mais profundo o ser do que talvez se simplesmente fosse colocado um valor financeiro na vida daquela mulher. E eu creio muito que Deus, irmãos, que é Senhor, que é soberano, e tem propósito, muitas vezes nós não entendemos, há de ter usado aquela situação para, da mesma forma, trazer vida àquela vida, trazer restauração, trazer cura, trazer provisão, lançá-la no sentido de que ela possa desfrutar dos valores da eternidade. Então, irmãos, aproveite os recursos que Deus tem confiado a você da melhor forma. Faça a diferença na vida daqueles que Deus colocar diante de você. Faça a diferença. Um dia, irmãos, pode ter certeza disso, você já foi fruto da generosidade de alguém. Foi ou não foi? Reflita aí um pouquinho. Às vezes a gente, né, como a minha esposa falava hoje de manhã, né, um dos nossos filhos esses dias, né, vai precisar passar por um pequeno procedimento cirúrgico e tal, e quando a gente pensa nessas realidades, normalmente a gente fica apreensivo, né, que é uma coisa que foge do controle nosso, né? E a minha esposa fez um alerta para ele, né, falou, não, você já teve situações desse nível, né? E um dos meus filhos falou, nossa, mas eu, né, já ia perguntando aqui, né, quando foi, porque eu não lembrava, né? E aí ele respondeu para minha esposa depois, falou, pois é, às vezes Deus faz as coisas de uma forma tão perfeita, que a gente às vezes até esquece, né? Que a gente vai no cotidiano lá e a gente muitas vezes não reflete sobre tantos benefícios, irmãos, que Deus tem manifestado na nossa vida, né? Então, dinheiro, irmãos, é um meio, dinheiro não é um fim. Assim como, com certeza, você já foi algo da generosidade de alguém, seja sensível, seja generoso, né? Fique atento, não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você. As Escrituras dizem, irmãos, que melhor coisa é dar do que receber. E que privilégio é, irmão, quando a gente tem a oportunidade de abençoar alguém, de promover alguém, de ser instrumento de Deus para que aquela vida possa ser mudada, para que aquela realidade possa ser alterada. Não invista em coisas, irmãos, invista em histórias que podem ser mudadas. A minha história um dia foi mudada, irmãos. A minha história um dia foi mudada, porque alguém foi sensível a mim. Alguém olhou para mim diferente. Alguém orou por mim. Alguém investiu na minha vida. A minha história foi mudada. Eu digo sempre isso, irmãos, que eu tenho a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Se não fosse a graça de Deus, irmão, talvez eu não estaria aqui. Mas alguém um dia foi generoso para comigo. Foi muito mais que dinheiro, irmãos. Mas nós também precisamos usar os recursos. Há uma frase de C.S. Lewis que ele diz o seguinte, irmãos, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Colossenses capítulo 3 diz que nós que ressuscitamos com Cristo devemos pensar nas coisas que estão no alto, irmãos, nas coisas do alto e não nas que são da terra. É claro, nós estamos aqui nessa terra ainda, irmãos. Então é verdade, estamos com os pés aqui, mas
a nossa cabeça, a nossa mente tem que estar na eternidade. A gente tem que pensar, irmãos, no sentido de que aquilo que a gente investe tem que ter um propósito eterno, tem que fazer diferença, tem que mudar a história, tem que restaurar vidas para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Você está comigo até aqui? Então, primeira coisa, irmãos, o dinheiro é uma... É uma ferramenta, o dinheiro não é um fim, ele é um meio. Perfeito? Claro aí? Então o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro não é um fim em si mesmo. Segunda coisa que a gente aprende aqui, irmãos, olha só, acompanhem comigo aqui no versículo 10, vamos ler um pouquinho mais. Diz assim, olha, quem é fiel no mínimo, o também é no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustos não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, segunda coisa, a primeira é o que mesmo, irmãos? O dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Segunda coisa, o dinheiro é um teste, irmãos. Ele é um teste. O dinheiro é um teste para mim, para você. Jesus está nos ensinando, acima de tudo, irmãos, que nós não somos dono de nada. Nós somos simplesmente mordomos. Nós somos simplesmente administradores. Aquele exemplo que ele dá lá é de um administrador infiel. E ele espera que eu e você possamos ser administradores fiéis daquilo que ele nos tem confiado. Sabe, irmãos, uma coisa que saltou os meus olhos com uma revelação nova, foi algo que o pastor Leandro falava outro dia. Sabe, um dos grandes erros nossos, sabe qual é? Né? E fala aqui, como eu digo, que um povo que entende a sua responsabilidade como cidadãos do reino, né? Que são dizimistas, que são ofertantes, né? Como bem discorria o nosso querido Felipe aqui, né? Que não é movido por manipulação, por força, mas por entender o princípio e o objetivo dos recursos que você investe no reino e que você vendo sendo aplicado na expansão do reino, né? Mas que a gente pode incorrer no risco de, por ser dizimista, pensar, bom, eu já cumpri com a minha responsabilidade, os 10% lá do Senhor está tudo certo, e os 90% de quem é? Meu. Isso é um grande engano, irmãos. Esse talvez possa ser aonde a gente tropece, né? Olha só, Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor, irmãos. Então, quando o Senhor fala aqui, olha, se você não é fiel no pouco, você não pode ser colocado no muito. Porque se você for infiel, tanto no pouco, você também vai sê-lo no muito. Se fosse seu, e aí era seu, você podia fazer o que você quisesse. Mas não, é do Senhor, irmãos. Tudo é dele. Dele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, irmãos, cuide das coisas de Deus, cuide daquilo que Deus tem confiado a você. E com certeza, ele vai cuidar das suas. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas a você. Busque o reino, busque o governo. Quando você pensa em reino de Deus, pense no governo de Deus. Como eu agiria? Como Jesus agiria nessa circunstância? O reino é dele. Eu, como cidadão do reino, como ele pensa a respeito dessas verdades, a respeito desses valores? Como Jesus trataria com os recursos que têm sido confiados? Estaria atento mais às necessidades alheias do próximo? As necessidades, muitas vezes, irmãos, não são, como eu disse, não são simplesmente financeiras. Mas também pode o sê-lo. E é importante a gente estar atento a isso. Cuide daquilo que Deus tem confiado a você. Entenda que tudo é dele. E um dia, irmãos, ele vai chamar a prestação de contas. Esteja certo disso. Esteja certo disso. Deus não nos tem dado, irmãos, tanta coisa. Fala para mim, irmãos, vamos pensar aqui. Pensa um pouquinho comigo aqui.
como filhos de Deus, como cristãos alcançados, regenerados. Deus tem sido bom com você? Sim ou não, irmãos? Como nós cantamos aqui, irmãos, muitas vezes a gente passa por momentos de deserto, de vales, mas olha, irmãos, Ele nunca nos desampara, nunca nos deixa só. Irmãos, pense bem aí na realidade que você vive, por mais lutas que você possa ter experimentado. Pense aí um pouquinho. Veja quanta coisa que Deus tem oferecido a você, tantos recursos, irmãos. Tantos recursos. E o que nós temos feito disso que Ele nos tem dado? Vamos começar aqui do básico, irmãos. Nós temos tido o nosso sustento diário. Fala a verdade, né? Deus não tem sido bom? Tem faltado alguma coisa para você? Nada, irmãos. A provisão do Senhor tem estado constante sobre a nossa vida. Ah, passei por um momento de adversidade? Normal, todo mundo passa, né? Muitas vezes até mesmo por causa de escolhas erradas que nós fazemos. Mas como dizia o salmista, já sou velho, fui jovem, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É assim que Deus trata. É assim que Deus trata. Temos sido supridos na nossa alma, irmãos. Nós podemos contar com uma igreja que nos acolhe, que nos ama, que irmãos que gastam-se e deixam se gastar da parte do Senhor para poder ser instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. E a gente vê aí os líderes das nossas células, irmãos que abrem as portas da sua casa para nos servir, para nos abençoar. Olha que coisa linda, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, olha, eu vou falar um negócio para você, né? Eu tenho um amigo meu que diz que eu falo muita história, irmãos, que eu conto muita história, né? Mas eu dizia para ele outro dia que basta viver, você que vive, você tem história. Se você não tem história, você precisa refletir aí, né? Mas eu tenho amigos meus, irmãos, que eu convivo, assim, colegas de trabalho, que as pessoas não têm um amigo, sabia disso? Não tem um amigo. Sabe como essas pessoas pensam? Que qualquer pessoa que vai se aproximar dele tem um interesse escuso a respeito daquilo, vai se aproveitar dele. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer que a pessoa que pensa assim é porque, se fosse ela, ela faria dessa forma. Eu não vou tecer julgamento, né? Mas é para a gente pensar. Mas a gente pode contar com isso, irmãos. E muitas vezes, sabe o que acontece? A gente não valoriza isso que a gente tem. A gente não valoriza isso que a gente tem. A gente não entende que o corpo que a gente tem ligado é um instrumento de Deus para trazer cura para a nossa vida de forma prática. Que é a manifestação do corpo de Cristo de forma, né, ativa. Porque a igreja é um organismo vivo. Mas muitas vezes a gente convida alguém para estar lá na nossa célula, para desfrutar daquilo que a gente mesmo tem desfrutado. E o que dizer da salvação que nos alcançou, irmãos? Olha só, Deus dá prova do seu amor por mim e por você, tendo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Expressão de amor de Deus pela humanidade. E Deus continua contando comigo e com você, assim como Ele contou com aqueles 12 homens limitados, para que nós pudéssemos ser alcançados pelo poder do Evangelho. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos aí, retendo, guardando, limitando. Que Deus nos livre, irmãos, que Deus nos livre. Deus nos tem dado muitas coisas, irmãos. Não se esqueça, é mordomia, não é para você se inchar, não é para se ensoberbecer, mas para que você exerça mordomia. E a mordomia que Deus espera de mim e de você é que, acima de tudo, a gente possa usar tudo isso que Ele tem confiado a nós, no sentido de que a gente direcione para valores eternos, porque tudo que nós temos, seja lá o que for, irmãos, não é nosso. Não é nosso. Nós vamos ter que prestar conta daquilo que tem sido confiado. Aquele senhor chamou a atenção daquele servo. Destituiu ele da função. Vai chegar um dia que essa função que Deus tem dado a você de mordomia não vai ser mais necessária. Mas Ele vai querer saber de você aonde estão os recursos que Ele confiou a você.
E aí, irmãos, algumas perguntinhas para a gente refletir. Como a gente tem vivido a respeito daquilo que nos leva ao propósito da eternidade? Como a gente tem vivido a vida com tudo aquilo que Deus tem confiado a nós? A gente tem só inchado, só tem acumulado, seja os recursos espirituais, quer seja os recursos materiais? Ou a gente tem podido oferecer como semente na vida? E olha só, irmãos, observe isso. As pessoas mais prósperas são as mais generosas. O provérbio diz que toda alma generosa é aquela que prospera. O generoso, irmãos, seja qual for o recurso que ele oferece, pode observar, ele tem sempre mais para oferecer. Porque Deus fala, poxa vida, esse daí, ó, eu posso confiar nele. Ele está sendo fiel naquilo que eu tenho confiado a ele. Então, livre-se do acúmulo, irmãos. Livre-se do acúmulo. Mas seja um instrumento, seja um semeador, seja alguém que construa histórias diferentes, histórias novas. Livre-se da sociedade de consumo. Talvez a gente só queira consumir, só consumir. E em todos os aspectos, irmãos, olha só. Da mesma forma que muitas vezes nós consumimos em recursos materiais, às vezes a gente pode correr o risco de simplesmente viver uma vida de consumo dentro da própria igreja. Vou ali, vou lá, sabe a igreja supermercado que o pastor Carlos Alberto costuma dizer? Vou lá, quero saber o que eu posso tirar dali. Não, irmãos. Eu vi uma expressão, se eu não me engano, era de John Kennedy, irmãos, que ele dizia o seguinte, que nós não devemos nunca perguntar o que o nosso país pode ser útil para nós, mas aquilo que nós podemos ser útil para o nosso país. Então pergunte aí, não o que a minha igreja pode ser útil para mim. Não, você é útil para a igreja, porque você é do Senhor, você é cidadão do reino, Deus conta com você. Em que você pode investir os seus recursos, o seu talento, os seus tesouros, os seus dons dentro do contexto do reino. Deus tem dado a você e Ele vai... Diz lá a parábola dos talentos, olha só, irmãos, a gente começa a refletir sobre isso. Eu não tenho talento algum, não tenho... A palavra de Deus diz que Deus deu talento para todo mundo, irmãos. Deus deu recursos para todos. Agora, o grande problema é o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado a você. Mas talento foi dado a você, recurso foi dado a você. Não enterre aquilo que Deus tem dado a você. As novidades, eu preciso estar antenado. Aí eu brincava de manhã, né, pastor Leandro? Falei que eu estou sempre na moda, né? Eu sou, né? Eu tenho peças, irmãos, no meu vestuário lá de... Acho que uns 10 anos tem, não, amor? Tem, irmãos. 10 aí está na última moda, irmãos. Né? Mas muitas vezes, irmãos, né? Não que você não possa ter essas coisas, nada disso. Mas o problema, irmãos, é aquilo que a gente fala, onde está o nosso coração? Sabe aquele negócio? Não, eu tenho que estar no... Sabe, irmãos? Irmãos, mas isso não acontece no reino, irmãos, olha só, né? Mas sabe, irmãos, eu conheço uma pessoa que se ela for numa festa, irmãos, olha só, e tiver alguém com uma roupa semelhante à dela, ou igual à dela, ela tem uma muda para trocar no carro. Não, mas isso não acontece, irmãos. Isso aqui, o reino de Deus é outra história. Né? Mas é onde está o coração, irmãos. Eu tenho que ser... Bobagem, irmãos. Minha casa tem que... Eu tenho que estar com as últimas tendências da tecnologia. Irmãos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas valorize aquilo que você tem. Às vezes corre o risco de entrar em realidades tão danosas, até atrapalhar o contexto familiar, as suas finanças lá, porque não? Não, irmãos. Nada disso.
Mas sabe, irmãos, muitas vezes você pode pensar assim, não é verdade mesmo, mas talvez ninguém escolha isso de forma intencional. Não, eu vou ir andar segundo o curso desse mundo aí e abrir mão das minhas responsabilidades, tal. Não, às vezes é inconsciente. Mas se a gente não escolher, irmãos, andar pelo caminho da generosidade, às vezes as realidades, esse contexto que a gente vive, acaba nos arrastando para essas realidades. E às vezes a gente nem percebe que a gente acaba por desperdiçar os recursos que Deus tem confiado a nós. Grande alerta para nós nessa noite, irmãos. Eu quero, caminhando aqui para o final, refletir com você sobre isso. É que a generosidade não é uma cultura desse mundo. A cultura desse mundo é de muitas vezes ter. Lembrava de uma pessoa que dizia assim, falou, para mim, é sempre ter. Abrir mão, vender, se desfazer, nunca. É ter, é comprar, é adquirir. A gente falava no início o contexto dos investimentos hoje em dia. Não é verdade, irmãos? E as pessoas querem ter. Ter. E para que elas obtenham isso, às vezes, elas acabam se perdendo pelo meio do caminho. E pasmem vocês, irmãos. E às vezes pessoas que estão dentro do contexto do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Porque como nós vemos lá, e é o alerta que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, lá no capítulo 6, é de que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós temos sido chamados, irmãos, da parte de Deus, a semear naquilo que tem valor eterno, naquilo que possa trazer transformação, que possa trazer restauração, que possa produzir vida, e vida essa com abundância. Para finalizarmos, a banda, se quiser ir subindo aqui, né, pode ir subindo. Mateus 6, do 19 ao 21. Se puder colocar para a gente, João. Mateus 6, do 19 ao 21. Isso, olha só, irmãos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. 21. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Sabe, irmãos, nós temos anseio, irmãos, pela vinda do Senhor. Nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou a gente gosta muito dessa vida aqui, irmãos? É para a gente pensar, né, irmãos? O nosso coração está aqui ou está na eternidade? Isso aqui é transitório, irmãos. Isso daqui é passageiro. Eu não sou profeta do caos, não quero sê-lo para você, nem para mim. Mas a gente não sabe nosso dia de amanhã, irmãos. Nós não conhecemos nada. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um sopro ligeiro. É como uma planta que nasce pela manhã e à tarde ela está murcha. Agora, irmãos, é aqui nesta vida que nós estamos construindo a eternidade. Qual o maior investimento que você possa fazer? É para a gente pensar, onde nós estamos colocando os recursos? Na melhor instituição financeira, na melhor aplicação? Tem seu valor. É importante você cuidar daquilo que Deus tem dado a você.
Mas jamais esqueça que o maior investimento que a gente pode fazer está em valores que apontam para a eternidade, que tiram pessoas das trevas e trazem para a luz. E o propósito de Deus, irmãos, diz as Escrituras, é que nenhum se perca, que todos conheçam a verdade e que sejam salvos. Eu e você podemos investir melhor, irmãos. Nós podemos investir melhor. Nós podemos semear de forma melhor. Nós podemos ser canais para que Deus possa alcançar muitas vidas para a glória dele, para a expansão do teu reino. Amém?